Olá, tudo bem com você? Começamos um novo trimestre, uma nova lição, duas novas lições. A lição dos jovens deste trimestre trata do livro de Tiago, da carta de Tiago. Muito bom esse material. E a lição de adultos, Gênesis. Vamos estudar aqui um trimestre o livro de Gênesis. O autor, Dr. Jacques Ducan, um especialista em Antigo Testamento, um hebraísta, realmente muito bem escolhido aqui o autor. E teremos aqui temas realmente incríveis, né? Como, por exemplo, o desta semana, que fala sobre a criação, tema que me encanta. Eu que já fui darwinista, sou criacionista há 30 anos, realmente fico impressionado com esse assunto sempre. Depois vamos estudar a queda, o pecado, a origem do pecado, Caim e seu legado, o dilúvio, as nações e Babel, a Torre de Babel, as raízes de Abraão, e assim vai. Um livro maravilhoso, realmente é o fundamento da teologia bíblica. Por sinal, eu fiz uma live em meu canal, está disponível já aí, você pode procurar. Coloca ali a palavra Gênesis no buscador, com o doutor, o professor de teologia, Felipe Mazzotti. Foi muito bom, conversamos exatamente sobre o livro de Gênesis. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para facilitar. Essa live, o link para essa live, o link para uma palestra que eu fiz alguns anos atrás em Belo Horizonte sobre a Semana da Criação, explicando cada dia da Semana da Criação, e mais alguns materiais aí sobre criação, Gênesis, a Semana da Criação, uma playlist para uma série que eu apresentei no UNASP, Campus São Paulo, ano passado, sobre Gênesis, algumas palestras sobre Gênesis. Então tem bastante material interessante aí para você buscar um conhecimento complementar ao estudo da lição. Quero aproveitar também para pedir que você se inscreva no canal, caso não tenha feito ainda. Acione aí o sininho, né, para receber as notificações de novos vídeos, novas postagens. E compartilhe também os vídeos para que a palavra de Deus possa chegar mais longe. O tema dessa semana, como eu já disse, a criação. E o verso principal é Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você percebe que a Bíblia começa já afirmando uma verdade essencial. Deus existe e Ele é o Criador de tudo. Sem essa compreensão, sem essa verdade básica, nada mais existiria, nada mais faria sentido. Então a Bíblia não tem uma proposta apologética logo de início, querendo provar alguma coisa. Ela afirma categoricamente, Moisés, inspirado por Deus, Moisés que é o autor do livro de Gênesis, afirma categoricamente que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero, antes de partir aqui para o estudo de cada dia tem um tema realmente muito bom, dá muito pano para manga aqui, é até difícil ficar contido no tempo que teremos aí na escola sabatina para discutir o assunto, né? Eu quero antes ler aqui um comentário de Ellen White no livro Educação, páginas 89 e 90, em que ela diz assim: a ciência está sempre descobrindo novas maravilhas, mas nada traz de suas pesquisas que, corretamente compreendido, esteja em conflito com a revelação divina. O livro da natureza e a palavra escrita lançam luz um sobre o outro, servem para nos familiarizar com Deus, ensinando-nos algo das leis por meio das quais Ele opera. Entretanto, conclusões equivocadas, tiradas dos fenômenos observados na natureza, tem dado lugar a supostas divergências entre a ciência e a revelação. E nos esforços para restabelecer a harmonia tem-se adotado interpretações das Escrituras que abalam e destroem a força da palavra de Deus. Tem-se pensado que a geologia contradiz a interpretação literal do relato da criação feito por Moisés. Alega-se que milhões de anos teriam sido necessários para que a Terra evoluísse do caos. E a fim de acomodar a Bíblia a essa suposta revelação da ciência, admite-se que os dias da criação tenham sido períodos longos e indefinidos, abrangendo milhares ou mesmo milhões de anos. Essa conclusão é absolutamente infundada. O relato bíblico está em harmonia consigo mesmo e com o ensino da natureza. Esse comentário aqui é muito precioso, muito importante. Ele nos fala que existe uma verdadeira ciência, aquela que é uma caixa de ferramentas para entender a realidade que nos rodeia, a matemática, e uma falsa ciência mais
ligada à filosofia humana. Aqui ela diz que, quando corretamente compreendida, a ciência está em harmonia com a palavra de Deus. Quando ideias humanas se mesclam aí, quando uma observação inadequada, maculada, manchada por pressuposições, quem sabe evolucionistas ou naturalistas, nos levam as pessoas a conclusões estranhas, não tem como isso combinar com a Bíblia realmente. Por exemplo, a macroevolução, aquela ideia de que a vida teria surgido a partir de ancestrais primitivos, o tal do elo perdido. Essa ideia é totalmente filosófica, não há nenhuma comprovação científica a respeito disso. Na verdade, nas últimas décadas, todos os trabalhos feitos para tentar provar isso deram em fracassos deprimentes, como diz uma publicação científica americana. Inclusive, esse foi o tema do meu TCC de pós-graduação em Biologia Molecular, a origem da vida a partir da não-vida. Eu fiz uma revisão de bibliografia recente e percebi, sem nenhuma surpresa, que não existe nenhum cenário possível para explicar a origem da vida sem a intervenção de uma inteligência superior. Tanto é que a teoria da origem espacial da vida tem ganhado força justamente porque estão admitindo que aqui na Terra a vida não teria surgido mesmo em bilhões e bilhões de anos. Veja que então esse texto de Ellen White é realmente muito interessante ao dizer que a ciência verdadeira, quando corretamente compreendida, está em harmonia com a Bíblia, quando ela também é corretamente compreendida. Do contrário, surgem teorias, hipóteses, na verdade, hipóteses, modelos conceituais, ideias, elucubrações que não correspondem à verdade dos fatos, são apenas ideias humanas. A lição menciona aqui, a lição nos levou a estudar de novo Gênesis capítulos 1 e 2. É importante dizer que Gênesis 1 é uma narrativa da criação mais assim panorâmica, falando dos dias da criação, de tudo que foi criado a partir do momento que Deus diz haja luz, e aí inaugurando a semana da criação, cada dia com suas obras criadas, Deus preparando o ambiente para receber as formas de vida que virão depois, e as formas de vida então sendo criadas, culminando com o ápice, que é a criação do homem e da mulher. E no capítulo 2, Deus então inspira Moisés a contar de novo a criação, mas agora na ótica, ou focalizando a criação do homem e da mulher. Então é uma ampliação, digamos assim, do detalhe principal do capítulo 1. No capítulo 1, uma narração panorâmica. No capítulo 2, a ênfase na criação do homem e da mulher. Domingo, o Deus da criação. A lição nos faz pensar aqui em dois atributos divinos que são especiais, a transcendência e a imanência, ou seja, Deus ele é todo-poderoso, Deus ele é infinito, ele criou o tempo, o espaço e a matéria de todo o universo, portanto ele é um Deus realmente muito além da nossa compreensão. No entanto, ele também é um Deus imanente, ou seja, um Deus que se revela, um Deus que se relaciona com os seres criados. É por isso que em Gênesis 1, o termo para Deus usado ali é Elohim, que quer dizer, que é um plural na verdade em hebraico, né? É quase como se fosse deuses, no princípio criou deuses. É como um indicativo para aqueles que creem realmente na doutrina da Trindade, que é bíblica, um indicativo de que realmente era um Deus triuno. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E os três estavam lá participando da criação. O Pai, obviamente, estava lá. O Filho, é dito por João, capítulo 1, versos 1 a 3, que o Verbo é o que criou todas as coisas. E o Espírito Santo, é dito lá em Gênesis 2, verso 2 do capítulo 1, pairava sobre a face das águas. Então os três estavam presentes. O próprio uso do verbo no plural, quando vão criar Adão, indica também essa pluralidade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que é um plural se fosse apenas uma pessoa criando o homem? É porque havia três pessoas divinas, três pessoas coeternas, onipresentes, onipotentes, oniscientes, criando o ser humano e por isso dizendo, façamos o homem à nossa imagem. O Elohim também pode ter um sentido aí de majestade, de transcendência. Mas no capítulo 2 a palavra não é mais Elohim para Deus, é Yahweh. É o tetragrama ali, hebraico, YHWH, que tem uma proximidade maior, uma proximidade, um sentido relacional. Então nós temos aqui no capítulo 1, o Deus transcendente, todo-poderoso, no capítulo 2, um Deus mais relacional. É o mesmo Deus, é o Deus que é Criador, todo-poderoso, mas também é o nosso Pai, nosso Paizinho celestial. Como é bom saber que desde o início Deus se revela desse jeito.
como Criador Todo-Poderoso, que exige respeito, exige temor, mas também aquele que se relaciona, aquele que é o nosso Pai, aquele que efetivamente, após o pecado, claro, veio aqui para morrer por nós na pessoa de Jesus. Esse é o nosso Deus. Segunda-feira, a criação, então nos faz pensar também na questão criação e evolução. A Bíblia apresenta com a palavra tov, quer dizer bom. Cada coisa criada, Deus dizia que era bom, era boa, e claro, quando cria o homem e a mulher, diz que era muito bom, a criação estava completa, mas o que fica claro aqui é que Deus não usou processos evolutivos de seleção natural, ajustes ao longo de milhões de anos, tentativa e erro, mortes e perseguição e predação, nada disso. Deus já criou a vida perfeita, boa, plena, e não dependeu de processos evolutivos, como até os evolucionistas teístas querem fazer com que nós criamos. Há muitos cristãos hoje abraçando essa ideia que, na verdade, distorce o caráter de Deus e traz contradições insolúveis em relação à palavra, à Bíblia Sagrada. Porque se Deus usou o processo evolutivo para trazer a vida à existência, como nós a conhecemos hoje, isso quer dizer que a morte já existiu antes de Adão e Eva aparecerem sobre a Terra, antes de o primeiro Homo sapiens aparecer sobre a Terra. Então Deus criou a morte junto com a vida. Deus teria criado o terrível processo de seleção natural que vai deixando para trás os mais fracos, os menos capazes de sobreviver nos habitats e só privilegia aqueles que são mais fortes. Não dá para aceitar uma coisa dessas, ainda mais vinda de um Deus, algo assim vindo de um Deus que, como nós sabemos, cuida até dos pardais, dos passarinhos, que com certeza se entristece quando vê, quando nós também vemos, né, também nos entristecemos, cenas como um animal caçando outro para se alimentar. Não era plano de Deus. Na verdade, o plano de Deus é que o leão paste junto com a ovelha, o lobo brinque também com animais herbívoros, todos serão herbívoros na recriação do mundo, como era antes do pecado. É inconcebível pensar que algum animal, ou mesmo ser humano, se alimentasse de carne de animais antes do pecado, porque não havia morte. Então, ao dizer que tudo era bom, Deus está dizendo aqui na Bíblia que Ele criou tudo perfeito. O mal veio depois. Aqui fala do verbo bará, que é traduzido como criou, mas só é relacionado com Deus. O verbo bará só está ligado a Deus, porque é uma ação que Deus faz, uma criação a partir da não criação. Não havia luz, não havia animais, não havia planeta, não havia universo, não havia tempo nem espaço. Deus era infinito e existia antes de tudo isso. E Ele então, bará, Ele cria todas essas coisas a partir do nada. E no finalzinho aqui da lição diz assim: porque a ideia de bilhões de anos de evolução anula completamente a história da criação em Gênesis? Porque as duas visões são incompatíveis em todos os sentidos? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para um outro vídeo em que eu falo sobre a questão do evoteísmo, como realmente não dá para você harmonizar essa ideia de bilhões de anos para a vida na Terra com a ideia de uma criação perfeita há alguns milhares de anos, 6, 7 mil anos no passado. Terça-feira fala sobre o sábado, e nós sabemos muito bem que o sábado ele antecede o povo judeu. Ele foi dado para Adão e Eva, Gênesis 2, 2 e 3, ali é dito que Deus descansou, abençoou e santificou o sábado e o coloca como o memorial da criação. Tanto é que em Êxodo 20, 8 a 11, o mandamento do sábado, a justificativa para que nós guardemos o sábado é justamente porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, o verdadeiro memorial da criação, o dia do aniversário da terra, digamos assim, é o Santo Sábado, o 7º dia da semana, o 4º mandamento da lei de Deus. E se você tem alguma dúvida sobre a questão do ciclo semanal, porque algumas pessoas vêm com a ideia de que, quem garante que o sábado da criação é o mesmo até hoje? Existem estudos que demonstram que realmente o ciclo nunca se perdeu. Também vou deixar aqui na descrição um texto que explica isso. O ciclo semanal nunca se perdeu. Sem contar que Jesus guardou o sábado. Jesus é Deus. Nós cremos assim. Em Lucas 4,16 é dito que Jesus guardava o sábado. Então, até a vinda de Cristo como ser humano, nós podemos ter certeza de que o sábado nunca mudou, porque Jesus não teria guardado o dia errado. E de Jesus até hoje, se sabe também que não houve alteração no ciclo semanal.
Após a queda, o sábado apontou para o milagre da salvação, que acontecerá somente por meio do milagre de uma nova criação. Esse dia é um sinal no fim da semana humana, de que o sofrimento e as provações deste mundo também terão fim. Por meio das curas aos sábados, Jesus indicava o tempo em que toda dor, sofrimento e morte acabariam, e o que é a conclusão do processo de salvação. Ou seja, o sábado também tem um sentido escatológico. Cada vez que você reserva o sábado para cultuar a Deus, para fazer o que Deus espera que você faça nesse dia, você está também não só manifestando sua fé no passado, na criação passada de Deus, como também na recriação, no mundo futuro, onde não mais haverá necessidade de cura, de descanso físico, quando todos nós seremos, mais uma vez, novamente, perfeitos como Adão e Eva eram perfeitos antes da queda. Quarta-feira, a criação da humanidade. Então a lição aqui focaliza realmente o capítulo, começa com o capítulo 1, né? Versos 26 a 29, depois capítulo 2, verso 7. E aqui eu quero até ler esse texto com você, porque realmente a criação do ser humano, homem e mulher, é o ápice da obra criadora de Deus naquela semana memorável, né? Então em Gênesis 1, 26 a 29, nós lemos o seguinte aqui na Bíblia. Se você tem a sua Bíblia aí também, fica convidado a ler comigo. Disse Deus, façamos, olha o plural, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Disse Deus ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas, e aqui já vem o verso 29 falando da dieta original que Deus estabeleceu, as ervas que dão semente, plantas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, e isso você virá para mantimento. E no capítulo 2, no verso 7, nós lemos o seguinte, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente ou uma alma vivente. Aqui nós vemos então algo que já é bem conhecido, né? Deus cria homem e mulher, e essa diferença complementar que possibilita que realmente a raça humana continue existindo, porque homem e mulher é que podem gerar uma nova vida e assim perpetuar a espécie. Homem e mulher é que se tornam uma só carne, segundo a Bíblia, e Deus estabelece então esse casamento. O casamento original bíblico é heteromonogâmico. Qualquer coisa fora disso não é um conceito bíblico, não é o casamento bíblico que tem a bênção de Deus. Homem e mulher. E o ser humano foi feito do pó da terra, e de fato nós somos carbono, enxofre, nitrogênio, oxigênio, tudo que tem na terra tem em nosso corpo também. E é colocado nesse homem, ainda sem vida, o fôlego de vida. Essa energia que vem de Deus para que mantenha a vida. Somente quando o fôlego de vida, a respiração e o corpo estão unidos, é que forma a nefesh. A palavra hebraica quer dizer ser vivente, pessoa vivente. Nós somos uma alma. O texto não diz que Adão recebeu uma alma imortal, independente. O texto diz que na união desses dois elementos, Adão se torna uma alma vivente. Você é uma alma, eu sou uma alma, e quando nós morremos deixamos de existir. Até a volta de Cristo, quando ele vai criar um novo corpo para nós, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, um corpo glorioso, imortal, sem pecado, e vai devolver o fôlego de vida para que você volte a existir, e eu também, caso tenhamos morrido antes da volta de Jesus. É um estudo maravilhoso, importantíssimo. Deus fez mais tarde uma terceira operação nesse dia aí. Dessa vez para criar a mulher, a partir do corpo de Adão, corpo do homem, uma forma de enfatizar que ela é da mesma natureza do homem. Note que homem e mulher são chamados na Bíblia de imagem e semelhança de Deus, tanto nos atributos físicos quanto nos atributos espirituais. Então, a igualdade ontológica essencial do homem e da mulher na criação é declarada a partir do momento em que nós entendemos que Eva foi feita de uma parte de Adão. Inclusive há um sentido poético também aí, né? Não foi da cabeça, nem de um osso do pé, para que não pudesse se sentir superior nem inferior. Ela foi
feita de um osso lateral, para ser uma companheira, para ser alguém que está do lado. Então, homem e mulher, um companheiro do outro. E a lição de quinta-feira, finalmente, fala sobre o dever da humanidade. Deus criou Adão e Eva para fazer algumas coisas também. E no capítulo 2, 15 a 17, nós vemos que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden para cultivar e guardar. Olha que interessante. Cultivar e guardar. A palavra, o verbo avad, cultivar, refere-se a trabalhar. Teriam que trabalhar ali no jardim, em suas atividades. E o verbo chamar significa guardar, implica a responsabilidade de preservar o que se recebeu. Aqui nós encontramos o princípio do verdadeiro ambientalismo. Nós, cristãos adventistas, que cremos na literalidade, historicidade dos primeiros capítulos da Bíblia, temos que ser pessoas que ajudam a preservar o meio ambiente pelo motivo correto. Qual é o motivo correto? Mordomia cristã. Nós somos colocados aqui como administradores do planeta, para usar os recursos naturais com sabedoria, trabalhar e preservar. Então não precisamos importar teologias, ideologias estranhas, panteístas, panenteístas, pagãs, para nosso meio, para ir defender essa questão do combate às mudanças climáticas ou a preservação do ambiente. Não precisamos disso. Na verdade, isso é um perigo. Satanás é muito esperto, ele pega causas genuínas e que tem lá seu motivo de ser, de existir, mescla com elas ideias e teologias e ideologias mentirosas, antibíblicas, e as dissemina pelo mundo. Aí as pessoas abraçam essas ideias e acham que estão fazendo a coisa correta. Na prática, sim, mas na teoria estão se afastando da revelação da palavra de Deus. Basta-nos ser cristãos bíblicos, para que não sejamos machistas, não sejamos pessoas que vão depredar o meio ambiente, para que não sejamos racistas ou qualquer coisa dessas aí que são horríveis. Então aqui na Bíblia encontramos o motivo correto para sermos pessoas que defendem, que preservam o meio ambiente até a volta de Jesus. Ponto 2, desfrutar sem qualquer restrição levaria à morte. Lembre-se de que Deus disse assim para eles: vocês podem comer de todos os frutos que há aqui no jardim, menos um. Aquele era a prova, aquele era o limite. Será que Adão e Eva seriam fiéis à palavra de Deus, obedeceriam à ordem de Deus? Isso continua valendo para os seres humanos. Especialmente nesse mundo de pecado, há muitas coisas que parecem boas, mas não são lícitas. Há muitas coisas que parecem corretas, mas estão em desacordo com a vontade de Deus. Então, desfrutar sem qualquer restrição leva à morte, porque a pessoa pode estar incorrendo num pecado que vai acabar destruindo a vida dela. Então nós podemos desfrutar de tudo que Deus criou e é lícito, no campo da sexualidade, da alimentação, enfim, todos os aspectos da vida. Se nós usarmos corretamente as coisas que Deus nos deu como um presente, da forma como Ele, o Criador, nos revelou e mostrou, estaremos sendo abençoados. Se nós usarmos esses dons de forma equivocada, estaremos nos destruindo. É preciso que fique bem claro isso. Infelizmente, Adão e Eva aprenderam da pior forma possível essa verdade. E terceiro ponto, a respeito da mulher, né? A responsabilidade humana para com a aliança conjugal e o propósito de ser uma só carne. Então aqui é dito que o homem deveria zelar, proteger, amar a sua esposa e vice-versa, né? Então, infelizmente, muitas pessoas hoje se esquecem desse aspecto da proteção e acabam entendendo tudo errado e criando divisão, criando desarmonia onde não deveria haver. Deveria haver, repito, uma complementaridade em amor, e assim os dois seriam felizes. Enfim, resumindo mesmo, essa é a lição dessa semana. Tem muitos pontos aqui importantíssimos. Gênesis, como eu disse, é o livro das origens e é o livro da base teológica de toda a Bíblia. Por isso um livro tão importante. Não perca nenhuma semana dessas, viu? Aproveite bem essa oportunidade de estudar a fundo esse livro. Dedique algum tempo toda semana aí, todos os dias, para ir ler a sua lição, estudar a lição de jovens também, com esse livro tão interessante. Quem sabe até estudar as duas, né? Por que não? Um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo Testamento, e assim o nosso conhecimento de Deus e nosso amor pelo Criador também vai se aprofundar cada vez mais. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, porque nós entendemos que Tu és um Deus transcendente, todo-poderoso, mas também é um Deus que quer se relacionar com os seres que criou. Obrigado, Senhor,
porque nos trouxeste a existência, nos redimiste e nos ofereces a esperança de um dia vivermos num mundo recriado, que será o Éden restaurado. Dá-nos a tua paz, Senhor, fica sempre conosco, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.